Olá a todos, eu sou Gustavo, sou estudante de pós-graduação da Universidade de Brasília e estou cursando doutorado em História, estudando o nazismo, o fascismo e o Holocausto. Para este vídeo, eu gostaria de responder algumas perguntas que foram enviadas para mim sobre esses temas. Essas perguntas que eu recebi foram perguntas muito boas e que, como toda pergunta boa, tem uma resposta um pouco difícil. Portanto, eu gostaria de começar explicando a primeira pergunta sobre o debate que aconteceu alguns anos atrás se o nazismo e o fascismo são de esquerda, se encontram no espectro político da esquerda. E para responder essa pergunta, eu gostaria primeiro de contar uma história pessoal. Eu estava saindo do mestrado, recém-formado do mestrado, quando começou esse debate, essa polêmica. Eu realmente não sei de onde ela surgiu. Não sei quem a iniciou, não sei de onde ela veio e nem como ela adquiriu tamanha dimensão. Eu realmente não entendo porque que para mim não chega a ser um debate, não chega a ser uma conversa válida, conseguiu ter tamanha proporção. Eu não sei como isso aconteceu, mas vou tentar responder de uma forma honesta. Como eu tentei responder, encarar esse debate honestamente quando ele surgiu. Lá por volta de 2016, 2017, quando isso estava acontecendo, eu, saindo do mestrado, eu interagi com essas pessoas. Entrei em algumas conversas nas redes sociais, entrei em alguns debates nas redes sociais com pessoas que estavam acreditando que o nazismo era de esquerda, que o fascismo era de esquerda, que estavam tentando argumentar, fundamentar a sua argumentação. E eu, de forma bastante respeitosa, de forma bastante acadêmica, estava tentando contra-argumentar, mostrando os erros, mostrando por que não era de esquerda, mostrando os fatos, os dados, as provas, e citando bibliografia que comprovasse isso. Não era nem uma questão de debate, era uma questão de mostrar os fatos. E quanto mais eu tentava fazer isso, quanto mais eu me esforçava, mostrando os acontecimentos, mostrando a história, mas eu fui percebendo que essas pessoas não estavam interessadas em aprender a história, em escutar os fatos, em perceber os acontecimentos. Elas estavam posicionadas naquela ideia e não estavam interessadas em escutar. Então, quanto mais eu me esforçava, mais eu fui percebendo que essa era uma atividade sem frutos, infrutífera desde o começo. Já estava fadada ao fracasso. E eu me esforcei bastante. Eu reconheço, admito, que eu tentei. Mostrei fatos, mostrei tudo que eu podia mostrar, só que essas pessoas elas estavam impermeáveis a isso, impermeáveis à razão. Então, eu desisti. Desisti, sem remorso, porque eu via que isso estava sendo uma enorme perda de tempo. Eu estava perdendo meu tempo mostrando algo para pessoas que não queriam ver, que elas se esforçavam o máximo para não ver. Estavam ignorando voluntariamente, intencionalmente e com uma intensidade tão forte que eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso como alguém estava sendo tão ignorante com relação à história, com relação aos acontecimentos, com relação aos fatos. E se mantendo numa perspectiva tão errada, tão falha, que era contrafactual, irreal, em sua essência. Mas, respondendo a pergunta que foi enviada por um amigo meu, se o nazismo é de esquerda ou de direita, eu vou, novamente, abordar esse tema com forma honesta, de uma forma acadêmica. E mostrar os fatos que explicam por que isso não é verdade. Primeiro, falar que o nazismo e o fascismo são de esquerda já é em si uma pergunta, uma afirmação anacrônica. Porque o parâmetro que você está usando para definir esquerda é uma classificação atual, do Brasil contemporâneo de 2015 e 2020, do nosso contexto social e político, do nosso contexto cultural. Então, o que nós imaginamos como esquerda, o que nós definimos como esquerda,
não era esquerda há 60, 70, 80 anos atrás, aqui no Brasil, assim como também não é o que é esquerda nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra. O que é esquerda e direita hoje não é esquerda e direita em outros lugares, em outras épocas. Colocar os mesmos valores, os mesmos parâmetros, as mesmas definições e contextos e tempos diferentes é anacrônico. É um erro histórico muito grave. Então, para analisar essa pergunta, é preciso identificar o que era esquerda e direita naquela época, naquele contexto daquele país. Na Alemanha de 1920 e 1930. Ou na Itália também, entre 1910, 1920 e 1930. E, de fato, observando aquele contexto, daquela época, daquele cenário, o nazismo e o fascismo eles não se encaixam exatamente nem nos modelos socialistas, comunistas da União Soviética, e nem no modelo liberal, democrático dos Estados Unidos. Eles eram novas formas políticas, eles eram novos modelos de exercício da política que até aquele momento não existiam. E nesse sentido, sim, é possível falar que eles eram uma terceira via. Uma terceira via que não se enquadra nem no socialismo soviético e nem no comunismo, no liberalismo democrático dos Estados Unidos. No entanto, esses dois regimes eles estavam muito mais centrados, se fundamentados em pensamentos, em valores e ideias conservadoras de seus países do que em ideias socialistas, revolucionárias, comunistas de seus países, que existiam em seus países. Muito pelo contrário, eles se fortaleceram, eles cresceram, eles adquiriram sua importância, seu tamanho, combatendo os socialistas. Havia partidos socialistas, havia partidos comunistas na Itália e na Alemanha que tinham sua força, que estavam em determinado crescimento nas épocas de crise, de 1920 e 1930, mas o nazismo e o fascismo eles cresceram combatendo esses movimentos. Eles se fortaleceram como uma oposição ao socialismo e ao comunismo. E os conservadores eles apoiavam esses movimentos por causa dessa oposição. Tanto é que o Hitler ele não foi eleito, ele não chegou ao poder por meio de uma revolução social. Ele chegou ao poder porque ele foi convidado. Ele foi convidado pelo presidente eleito Paul von Hindenburg para compor um governo. Porque os conservadores, as elites, acreditavam que era uma forma de conter o avanço socialista, de conter as revoluções socialistas que estavam, na imaginação deles, ameaçando o país. Então, já em si, a chegada do fascismo e do nazismo ao poder já demonstram que eles não eram ligados ao socialismo, ao comunismo, ou tinham qualquer intenção, uma proposta ideológica de se filiar a esses modelos políticos. E o anticomunismo, o antissocialismo é uma marca essencial para se entender o fascismo e o nazismo. Sem essa ideologia, sem essa característica de seu pensamento, simplesmente não tem como compreender como esses governos chegaram ao poder. Bom, quais outros fatos então temos que demonstram que isso que o nazismo não é de esquerda, que o nazismo estava fundamentado nas ideias, estava apoiado nos valores dos conservadores das elites daquela época? Primeiro, a sua propaganda, o seu discurso, que era essencialmente antissocialista. Desde a sua formação, desde as suas disputas pelo poder, eles se mostravam como antissocialistas, anticomunistas. Desde o começo. Isso não é mistério, isso não é interpretação histórica, isso é um fato. É só observar os discursos, a propaganda, os cartazes, todo o combate que eles fizeram enquanto chegavam ao poder era um combate contra o socialismo, contra o comunismo. E mesmo depois que eles chegaram ao poder, eles continuaram esse combate à Alemanha. Os nazistas
eliminaram toda a oposição, todas as organizações da esquerda daquela época, todas as organizações trabalhistas, sindicalistas, partidos socialistas, comunistas, eles eliminaram em 6 meses. 6 meses depois de chegar ao poder. Com o apoio das elites conservadoras. Com o apoio da polícia, com o apoio do exército. Com o apoio do presidente von Hindenburg. Isso é um fato. E eles se formaram contra o socialismo, eles se fortaleceram contra o socialismo e uma vez eleitos eles foram contra o socialismo. Outro fato, não houve revolução social, nem na Itália nem na Alemanha. Os nazistas e os fascistas não fizeram uma revolução social, uma revolução do proletariado que nem os socialistas estavam pretendendo, eles não fizeram isso. Não houve luta de classe, não houve estatização de empresas, não houve distribuição de renda, não houve eliminação da propriedade privada, não houve nada disso. A propriedade privada foi mantida, os lucros das empresas foram altíssimos durante esses governos. As organizações trabalhistas foram suprimidas, eliminadas, os sindicatos foram eliminados, tudo isso é fato. Fato que demonstra como os nazistas não eram de esquerda, não eram trabalhistas, não eram socialistas, não eram comunistas. Não houve revolução social, as elites continuaram sendo elites. Os donos das indústrias continuaram enriquecendo, até mais, porque não tinham greves, não tinham sindicatos, não tinham organizações trabalhistas. Isso é fato. Eu poderia aqui ficar explicando mais, mostrando mais como todas as medidas de perseguição, de opressão aos socialistas, eu podia aqui falar de toda a história do desenvolvimento político da Alemanha desde 1870, de como as elites conservadoras se formaram e como o liberalismo se formou na Alemanha e como os partidos socialistas e comunistas na Alemanha se formaram. Eu podia ficar falando horas disso aqui. Mas somente vendo esses fatos já deve ser perceptível que o nazismo não era de esquerda. Continuando a segunda pergunta, quais eram as diferenças entre o fascismo e o nazismo? E aqui estamos entrando em um campo conceitual de definições que é mais complicado e que está sujeito a debates até hoje. Como definir esses dois movimentos? É que eu não vou apresentar nenhuma grande explicação, nenhuma grande exposição de toda a historiografia que já se debruçou sobre esse tema, eu só vou explicar como é complicado observar isso, como é complicado caracterizar esses dois movimentos. Para começar, antes de tudo, colocar o fascismo como uma forma política que é identificada em outros contextos, como na Espanha, como em Portugal, como no Brasil, ou como na Argentina, ou outros países, é em si um exercício que tem as suas dificuldades. Para mim, o fascismo ele tem suas características muito próprias, mas que ao mesmo tempo é um pouco difícil de serem generalizadas. Por quê? Cada ocorrência que é classificada como fascista, ela tem suas particularidades. O problema é que, às vezes, essas particularidades são tão importantes para definir os fascismos de cada região, de cada contexto, que eliminar elas, ignorar elas ou diminuir a sua relevância para enquadrar em um fascismo, em uma classificação fascista mais geral, é um pouco problemático. Vamos observar primeiro, então, os dois governos, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E observar como isso já é difícil já nesses dois governos. Primeiro, o fascismo na Itália, ele não foi tão radical quanto o nazismo na Alemanha. Isso é óbvio. Ele não perseguiu seus oponentes com tanta violência, ele não eliminou a oposição com tanta violência como o nazismo, e ele não vigiava sua população
como o nazismo fazia. O nazismo teve a Gestapo, teve campos de concentração para a oposição política, teve uma perseguição muito intensa que não teve na Itália. Não na mesma proporção. Mas a principal característica do nazismo é o antissemitismo. A Itália não foi antissemita. Foi só a Alemanha e a ideologia nazista que colocou os judeus como uma ameaça essencial, uma ameaça existencial, como uma ameaça que era tão, mas tão forte e tão danosa que ela precisava ser eliminada. Foi o nazismo que fez isso. E não é possível entender o nazismo sem levar em consideração o antissemitismo. Foi o antissemitismo que direcionou todas as políticas nazistas, incluindo durante a guerra. Foi o antissemitismo que foi o responsável pela morte de 6 milhões de judeus nos campos de extermínio. A Itália não teve campos de extermínio. A Itália não fez campos de extermínio. Não perseguiu os judeus. Então, só nesse ponto já dá para perceber como é difícil colocar o nazismo e o fascismo em uma mesma classificação. Porque algo que é essencial ao nazismo, que é o antissemitismo, algo que sem isso não dá para compreender o nazismo, não existe no fascismo. Ou existe o racismo, mas em grau bem menor. Não tão intenso. Não tão essencial para a sua ideologia. E isso é só um exemplo de como é difícil generalizar essas definições, essas classificações. Bom, passando para a terceira pergunta, se a população alemã sabia do Holocausto, se ela tinha conhecimento do que estava acontecendo nos campos de extermínio. E essa pergunta em si, ela já é um pouco complicada, porque a população alemã estaria considerando todos os alemães. E conhecimento do Holocausto em si também é algo difícil de ser medido, uma vez que o Holocausto era um enorme sistema de extermínio sistemático envolvendo vários campos, várias organizações e vários agentes diferentes. Então, se a população alemã tinha conhecimento do Holocausto, de toda a dimensão do Holocausto, de que os nazistas estavam organizando uma estrutura imensa, gigantesca, para exterminar uma população inteira, é algo um pouco complicado de afirmar com certeza. Por quê? Sim, havia com conhecimento de que judeus estavam morrendo. Sim, o governo nazista ele mantinha muita coisa em segredo, mantinha tudo em segredo. Até mesmo entre o alto escalão, entre os oficiais que tinham conhecimento do que estava acontecendo. Ainda assim, eles usavam termos como solução final, como mandar para o leste, deportar para o leste, para se referir ao genocídio. E a população, ela não tinha conhecimento porque os nazistas controlavam as informações, controlavam a imprensa, controlavam o rádio, e eles não transmitiam essas informações. Então, o que a população alemã sabia era que, sim, os judeus morriam, elas tinham conhecimento porque ou elas viam que judeus estavam sendo deportados, que estavam indo e não voltavam mais, ou elas conheciam através de meios não legais, meios ilegais, meios irregulares, como boatos que elas viam que a população recebia de soldados que voltavam do fronte, soldados que estavam participando, contavam isso para as pessoas em casa e as pessoas espalhavam os boatos. Ou pela rádio estrangeira, a BBC britânica fazia transmissões em alemão para as regiões ali, principalmente ao norte da Alemanha, falando do que o governo nazista estava fazendo. Então eram formas irregulares de comunicação e que, por serem legais, estavam sujeitas à punição do governo nazista. E o governo nazista punia de fato. Quem escutava a rádio estrangeira, isso era um crime, passível de ser punido com a morte. Então, o conhecimento em si já era difícil de ser obtido, já era fragmentado, porque era por boatos ou por comunicação estrangeira inimiga, e
pouquíssimas pessoas tinham conhecimento do que de fato estava acontecendo. De que de fato o governo nazista tinha a intenção, por mais que ela seja explícita, por mais que ela esteja presente nos discursos, presente na propaganda nazista, a propaganda nazista sempre foi explicitamente antissemita de uma forma muito violenta. Isso desde 1933. Então, quando o governo nazista chamava os judeus de verme, chamava os judeus de praga, ele podia demonstrar uma intenção de extermínio, mas era um discurso que era normal para aquele governo. Que era normal. A população alemã estava acostumada a escutar, estava até saturada de tanta discurso antissemita. E também é uma outra dificuldade de percepção naquela época de como é possível uma população, um governo exterminar 6 milhões de pessoas. Como isso é possível? É algo que realmente desafia a aceitação da lógica. De compreender que um sistema político se colocou com esse propósito, com esse objetivo de literalmente matar. Matar, exterminar, apagar quaisquer vestígios de uma população, do mundo inteiro. E esse talvez tenha sido o maior obstáculo para as pessoas aceitarem o que estava acontecendo. Porque era algo literalmente inacreditável. Algo que não se conseguia acreditar. Então, a população alemã sabia do Holocausto? Sim e não. Sabia que os judeus estavam morrendo. Sabia que os nazistas eram violentamente antissemitas. Sabia que os judeus morriam nas mãos dos nazistas, que os nazistas estavam matando judeus. Mas passar disso para a compreensão de um extermínio sistemático intencional com base numa ideologia profundamente racista, profundamente violenta, é algo muito complicado de se apontar naquela situação, naquela época, levando em consideração principalmente que no momento que o extermínio sistemático começou, estava em um momento de guerra. A Alemanha estava em guerra, no auge da guerra em 1940, 41, 42. E a partir daí, quando o extermínio ficou mais intenso, foi quando a Alemanha começou a perder a guerra. Então a população estava muito mais preocupada naquele momento em comer, em não ser atingida por bombas, em se proteger, ao invés de se arriscar em pegar informações ilegais ou se preocupar com algo que estava acontecendo que podia ser verdade ou não. Enfim, é difícil de afirmar isso. É difícil de afirmar. E mesmo se elas soubessem, não, é difícil de medir o conhecimento da população, porque o governo era opressivo. O governo controlava as informações e oprimia e violentamente perseguia as pessoas se elas expressassem qualquer coisa que o governo não concordasse. Então é difícil de afirmar isso. É algo que está em debate. Já partindo para a quarta pergunta, feita por uma colega minha da pós-graduação, como é pesquisar o nazismo no Brasil? Como é ser um aluno de pós-graduação ou de graduação pesquisando o nazismo, o fascismo aqui no Brasil? Bom, é uma pergunta já mais de cunho pessoal, como a minha experiência é, e eu admito que não é fácil. Qualquer pesquisa, na verdade, em história, não é fácil. Envolve muitos desafios, envolve muitos obstáculos, e qualquer pesquisa séria, feita seriamente, tem grandes dificuldades. Para estudar o nazismo, no entanto, eu vejo alguns outros obstáculos, além daqueles mais comuns de se ter. O primeiro, e eu imagino que isso seja compartilhado por outros estudantes ou acadêmicos que estudam história de outros países, é a língua. Quem estuda história da França vai ter que aprender francês. Quem estuda história da Itália, Estados Unidos ou qualquer outro país vai ter que aprender a língua daquele país para
ler os livros, os artigos ou até mesmo as fontes, o material de pesquisa dos arquivos para que vai fundamentar a pesquisa. O que me leva à segunda dificuldade, que é o acesso a essas fontes, o acesso ao material de pesquisa. Se estiver estudando história de outro país, as fontes vão estar em outro país, as fontes vão estar naquele país, né? Os arquivos vão estar naquele país. Então, além de você precisar saber a língua, precisar ler, entender aquela língua, ainda você vai precisar acessar aquela e viajar para aquele país para acessar aquelas fontes. Então, essas duas dificuldades, elas são obstáculos muito relevantes, muito sérios, que devem ser levados em consideração para estudar qualquer história de qualquer país. Mas é possível de se fazer. Existe muita coisa que é traduzida, que está traduzida ou para o português ou para o inglês. Não são livros de fácil acessibilidade, são livros caros, ou tanto os nacionais quanto os importados são livros que têm difícil acesso. Alguns são bem antigos, já não estão mais em circulação, então tem que comprar usados. São difíceis de achar, então são algumas dificuldades que acontecem inerentes, mas é possível fazer. É possível estudar, é possível sim. Só é trabalhoso, assim como qualquer outra pesquisa é. Mas, mais especificamente, estudar o nazismo é necessário muito mais uma disposição de ver um dos piores momentos da história humana. E estudar o nazismo face ao Holocausto é talvez muito mais desafiador por desafiar a pessoa, o acadêmico, em não só compreender, não só tentar entender o que estava acontecendo, o que a ideologia nazista, as políticas nazistas, como também escrever e explicar para outros algo que já é difícil de entender. Esse talvez seja para mim que eu considero o maior desafio. Mas outro desafio também particular, é que como tem poucas pessoas que estudam esse tema aqui no país, então é mais complicado de ter um debate sobre esse tema. É algo que eu sinto falta, que não tenho muitos outros, eu não conheço pelo menos, muitos acadêmicos que se dedicam a essa pesquisa, ou temas relacionados a esse, com os quais eu poderia conversar, com os quais eu poderia trocar ideias, com os quais eu poderia ter um debate. É algo que eu pessoalmente eu sinto falta. Existem sim acadêmicos que eu já conheci, já conversei. Existem pessoas, grupos de pesquisa, sim, que estão destinados a debater esses temas, mas não são tão numerosos, não estão em grande quantidade. E então o debate acaba não ocorrendo com tanta frequência, com tanta intensidade como eu gostaria. Mas bom, é uma resposta pessoal só, e imagino que não chega a interferir tanto na pesquisa. E a última pergunta que eu gostaria de responder aqui, vem da minha namorada. Beijo, querida, eu te amo. É uma pergunta que eu deixei por último, justamente em tom de provocação. Provocar você que está me escutando a pensar. A pergunta que ela me fez foi: como seres humanos, pessoas, não de um passado bárbaro distante, mas pessoas do século XX, como essas pessoas conseguiram fazer atos tão cruéis, tão bárbaros e tão trágicos com outros seres humanos? Como isso foi possível? Eles, como seres humanos, fazerem tais atitudes. E eu respondo aqui o que eu respondi para ela. Eu não sei. Eu não sei como isso é possível. Como isso foi possível. Eu não sei responder como pessoas conseguem fazer atos tão cruéis com outros seres humanos.
assassinar em larga escala daquela forma, ou que seja em pequena escala, tirar a vida de outro ser humano com base em um preconceito tão absurdo, que foi o racismo, o antissemitismo. E fazer uma organização realmente refletir e montar uma organização tão ampla, tão complexa, e destinar enormes recursos para fazer acontecer esse extermínio. É algo que eu também não consigo entender e não consigo responder. Como isso foi possível? Em um nível humano. Mas, ao mesmo tempo que eu não consigo entender, eu vejo a história do racismo principalmente, a história humana, e eu vejo que não é preciso ir muito longe, na Alemanha de 1940 e 1930, para ver esses absurdos. Não é preciso ir muito longe. Na década de 60, nos Estados Unidos, sabe? Para aqueles que não conhecem, estava tendo um movimento dos direitos civis dos negros. Os negros estavam fazendo protestos, fazendo movimentações, porque eles queriam igualdade de direitos. Igualdade de direitos. E foram reprimidos com violenta brutalidade. Malcolm X, Martin Luther King Jr. foram dois líderes assassinados naquela época, famosos por querer direitos iguais. Isso em 1960. 1960. Isso foi há 40, 60 anos atrás. E a luta deles não acabou ali. Continuou. 60 anos atrás. Não indo tão longe, ainda mais próximo de nós, o apartheid na África do Sul terminou em 1994. 94. 26 anos atrás. O apartheid. A discriminação social, estrutural, política com base na raça. 26 anos atrás. Isso não significa que acabou o racismo naquele lugar, ou no mundo. Mas era uma estrutura política implementada por um Estado, por um governo que existiu durante décadas, que acabou há 26 anos atrás. Uma forma tão desumana de tratar outras pessoas existia até 26 anos atrás, implementado por um governo. Não é um passado tão longe da nossa realidade. Não é algo que está tão fora do nosso contexto social. Isso só existiu há pouco tempo, ainda existe. Tratamento desumano, atitudes cruéis feitas por pessoas contra outros seres humanos com base em preconceitos. Isso ainda existe. Então, quando me pergunta como os seres humanos conseguiram fazer isso no Holocausto contra outros seres humanos, minha resposta continua, eu não sei. Eu não sei como isso é possível. Mas eu também não fico surpreso. Espero que tenham gostado do vídeo e que gostem também das próximas apresentações, acompanhem as próximas apresentações desse evento, que estamos nos esforçando para realizar. Bom, agradeço mais uma vez e obrigado.